És fiel em tanto tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, você é tão bom, tão bom, tão bom. A sua bondade alcança, Pai, todas as áreas das nossas vidas. Oh, Senhor, não existe área, não existe lugar que a tua bondade não possa alcançar, que a tua bondade não possa invadir as nossas vidas. Oh, Senhor, nós entregamos tudo, tudo, o nosso futuro, os nossos dias, a nossa história, a nossa família. Entregamos tudo, pois nós sabemos em quem nós cremos. Nós conhecemos você, conhecemos o seu caráter, sabemos como o Senhor se move, sabemos como o Senhor faz as coisas. Nós te engrandecemos. Oh, Senhor, você é bom, 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 você é bom. Seja exaltado nesse lugar, Pai. Seja engrandecido. Nós te exaltamos pela sua grande bondade, pelo seu amor. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. 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 És fiel em todo tempo, em todo tempo eu sei, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, obrigada. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é bom, você é bom, você é bom. Aleluia, querido. A bondade de Deus, ela te persegue todos os dias da sua vida. Em qualquer circunstância, as coisas podem estar difíceis lá na sua casa, no seu trabalho. A bondade de Deus está lá com você, junto de você. Aleluia! Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia! 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 Aleluia!
nos persegue só quando as coisas estão dando certo, só quando as notícias estão todas ótimas, mas a bondade dele está todos os dias comigo, todos os dias comigo, todos os dias com você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oremasororos, erecandries. Oh, Pai, nós sensibilizamos o nosso espírito, Senhor, para receber direto de você, Pai. Pai, eu declaro nessa noite o Senhor conduzindo todas as coisas, Pai. Eu declaro, Pai, corações abertos para receber da Tua palavra, para receber da Tua unção, para receber de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja manifestar nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que nós não nos ajuntamos aqui para falar sobre coisas que nós achamos, sobre coisas que nós pensamos, mas nós nos ajuntamos aqui para falar da Tua palavra, para falar sobre o Teu caráter, para falar sobre os Teus feitos, sobre aquilo que você faz, Senhor. E nós sairemos daqui, Senhor, muito, mas muito melhores, Pai, do que nós entramos. Porque a Tua unção, a Tua graça e o Teu favor há de recair sobre nós, Pai. Nós Te louvamos. Querido, pode se sentar. Boa noite. Você está bem? Nosso pastor e a Kelly estão viajando, curtindo um tempo em família. E nós estamos aqui, amém? Para falar sobre a bondade de Deus também. Aleluia. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 2 Timóteo 1:7. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa palavra. Você está bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Vamos lá. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo. E Paulo estava quase falecendo, né? E Timóteo, ele estava passando algumas instruções para Timóteo. Timóteo era jovem e iria assumir grandes coisas ministerialmente. E num dos versículos, numa das coisas que ele escreve para Timóteo, ele diz assim, ó. Porque Deus não... 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Querido, Timóteo, ele estava assumindo algo muito jovem e muito provavelmente aquilo estava assustando, deixando ele muito nervoso, porque ele estava assumindo algo grandioso na vida dele, né? E com certeza medo surgiu. E aí Paulo diz para ele, Deus, isso que você está sentindo, esse medo não veio de mim. As ferramentas que eu te dei para que você pudesse vencer aquilo que você precisa vencer ministerialmente fortaleza, amor e um espírito moderado. Amém? Ele estava dizendo, o medo que você está sentindo de assumir aquilo que você precisa assumir, isso você descarta, porque isso não te ajuda. Mas eu estou te dando força, eu estou te dando poder. Algumas versões falam sobre poder. Estou te dando poder, eu estou te dando amor, eu estou te dando o espírito moderado. E são essas 3 coisas que você vai usar para que você possa vencer tudo aquilo que você precisa vencer. Querida, eu não sei você, mas às vezes algumas situações se levantam na nossa vida e a primeira coisa que a gente sente é medo. Medo mesmo, sabe? Quando dá até dor de barriga. Não estou falando medo de barata, não estou falando medo de assombração, não estou falando sobre isso. Mas estou falando de medo do que está por vir. Sabe, algo misturado com angústia, algo misturado com ansiedade, algo que às vezes a gente nem consegue explicar direito, nem nomear. E esse espírito de medo, esse medo que nasce dentro de nós, é natural. Quem aqui já sentiu? Não tem como. Nós somos humanos, a gente sente medo. Mas existe algo que a gente precisa fazer com esse medo. E a gente vai ver isso à luz da Bíblia. O que a gente tem que fazer com esse medo quando ele bate na nossa porta? Por quê? O que o medo faz com a gente?
Quando uma criança está com medo de bicho que pode estar no quarto dela, e ela acha que está debaixo da cama, só as mais corajosas olham debaixo da cama. Não é? Só as mais corajosas levantam no meio da madrugada sem chamar o pai e a mãe para ir no banheiro. Por quê? Paralisa. Eu lembro de pequenininha, eu ficava segurando o xixi no meio da madrugada porque eu não queria levantar, porque eu tinha medo de bicho. Paralisada, estática. E quando a gente fala sobre quando a gente é adulto já, né, a gente sabe que não tem bicho, não tem essas coisas, paralisa a gente como? Paralisa a gente na nossa vida. A gente fica sem ação. Às vezes as nossas emoções ficam travadas. Às vezes a gente, no nosso trabalho, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue desenrolar. No nosso casamento, as coisas ficam empacadas. Por quê? Porque o medo paralisou. Está paralisada. A mente só consegue pensar no medo. Só consegue pensar naquela situação. Só consegue pensar na circunstância. Você está o quê? Paralisado. Estou falando alguma coisa que você nunca passou? Estou falando uma coisa que você está se reconhecendo aí? Ai, que bom, então eu não estou doida. Então. Querido, o medo, se a gente deixar ele tomar a nossa vida, ele tem o poder de nos paralisar. E aí a gente pode fluir para todas as áreas. Né? Como eu falei, na nossa vida profissional, no nosso casamento, pensando na história de Timóteo, no ministério dele, ele poderia ficar tão paralisado, mas tão paralisado, que ele não ia conseguir evoluir. Ia chegar alguém doente lá para ele orar, ele ia falar, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Imponho as mãos? Com medo, paralisado. Amém? E a gente vai ver hoje, à luz da Bíblia, o que a gente faz quando a gente sente medo. E nós vamos usar... Pode. Obrigada. Pronto, troquei o meu veículo. E a gente vai usar a história do rei Josafá. Quem conhece o rei Josafá? Vocês conhecem? A gente vai usar algo que aconteceu na vida dele. Ele foi o 4º rei da tribo de Judá. A gente vai ler bastante versículo que eu quero que a gente entenda certinho o que aconteceu. Tá? Então eu quero que você dá uma chacoalhada aí na cabeça. Abra lá, ó, já vai abrindo em 1 Samuel 17. Porque eu vou ler ele inteiro com vocês. E depois eu venho pausando em alguns pontos que são importantes. Amém? Nós viemos aqui para aprender. Amém? Aleluia, Deus é bom. 1 Samuel 17. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou só falando um pouquinho sobre o rei Josafá. Ele era o 4º rei, né, da tribo de Judá, e ele era muito fiel ao pai dele. O pai dele foi o rei Asa. Quando o pai dele faleceu, ele assumiu o trono no lugar do pai dele, e ele era muito fiel ao pai dele. E o pai dele era um homem muito temente a Deus. Ele aprendeu do pai a também ser temente a Deus. E durante o reinado dele, ele fez 2 coisas muito importantes para ajudar. Primeira coisa, ele conseguiu construir um exército de mais ou menos de 1 milhão de homens. Um exército muito grande. Então, eles estavam fortificados ali. Né? Imagina um exército de muitos homens. Então, ele conseguiu construir esse exército. Então, isso era algo muito bom. E naquela época, né, quando a gente viaja no tempo, lá na época do rei Josafá, isso era importante para os países, para as nações, porque isso deixava aquela nação forte. Amém? E outra coisa que ele fez é que ele foi destruindo aos poucos a idolatria que existia na época, porque as pessoas começaram a se casar com pessoas de outras, que tinham outras crenças, outros deuses, e outros deuses acabaram sendo inseridos ali em Judá. E existiam postes ídolos, imagens, e ele foi destruindo isso aos poucos. Então, foram 2 grandes feitos do rei Josafá: construir um grande exército, ficar forte militarmente e destruindo essa idolatria que era muito forte na época, que outros reis foram deixando entrar devagarzinho dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém não, dentro de Israel. Amém? Entenderam, então, onde a gente está? Depois que ele fez tudo isso que eu contei para vocês, vamos lá em 1 Samuel 17, lá no versículo 1. Ele diz assim, ó: depois disso,
os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, está falando assim de uma galera, várias 1 Samuel 17. Sorry. Calma aí. Me ajuda, Google. Procura aí. Depois disso, os filhos de Moabe. Será que não é 2 Samuel 17? Eu estou viajando? Segunda. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, pesquisa. Poxa vida. Gente, pelo amor de Deus, né? É culpa do Fábio, certeza. Ele me chamou na hora e eu marquei errado, certeza. Alguém tem que pagar o preço. 2 Crônicas 20, gente, pode abrir lá. Desculpa, tá? Eu estava preocupada, falei, será que é da Bíblia mesmo? Aquela que viaja, né? Mas é. 2 Crônicas 20, chegaram? Vamos lá. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, uma galera, tá? Vários exércitos, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Enguedi, alguma coisa assim. Então Josafá sentiu grande o quê? Vamos falar com fé, né, gente? Vai. Sentiu grande medo e decidiu buscar socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, no templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, no teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga, fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, aqui ele fala que é uma das terras que Deus acabou poupando, não invadindo, e aí é como se eles estivessem, assim, sendo... como é a palavra? Ingratos. Sabe? E ela falou assim, vocês não invadiram, vocês nos pouparam naquele momento, mas a gente não vai poupar vocês agora, sabe? Era mais ou menos isso. E aí ele fala isso no versículo 10 e no versículo 11. E aí no 12 ele continua falando, ele fala assim: ó nosso Deus, acaso não exercerás o teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti.
E todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali, em pé, buscando ao Senhor. E então o Espírito veio ao profeta Jaaziel. E aqui fala da genealogia dele, mas eu não vou ler, porque senão vai ficar muita coisa. E aí no 15, fala exatamente o que o Senhor falou para Jaaziel. Prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Portanto, essa luta não é vossa, mas é de Deus. Só no 16 ele diz assim, ó, amanhã vocês vão descer contra esse exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz e os encontrareis na extremidade do vale, de frente do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Aí aqui fala que Josafá se ajoelhou no chão, agradeceu a Deus, todos louvaram, adoraram a Deus e começaram a louvar, tocar louvores, isso no 18 e no 19. E aí no 20 fala do que aconteceu no outro dia. Então, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tocoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas no Senhor vosso Deus e estareis sempre seguros. Confiais nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor. Aqui é aquela história que ele coloca os levitas na frente. Designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do Monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. E aqui no versículo 23 e 24, conta o que aconteceu, e eu vou falar assim para ficar um pouco mais dinâmico. Esses 3 exércitos que chegaram contra o exército do rei Josafá, eles se confundiram. E eles começaram a guerrear entre eles. Chegou uma hora que acabou os exércitos, né? Só sobrou um, e esse um começou a se matar. Um outro, loucamente. E a hora que o exército do rei Josafá chega, só tem cadáver. Não tem mais nada. 3 exércitos. Todos mortos. Amém? Vai pegando. Então, agora eu estou lá no 25, tá? Então, Josafá e seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres. Isso era comum naquela época, tá? Quando um exército vencia o outro, era como se fosse um dos prêmios, né? Você saquear tudo aquilo que o exército tinha. Armamento, qualquer coisa de valor que poderia ter ali. E aí, olha que maravilha. Então, Josafá e seus soldados foram saquear os equipamentos, né? E encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Amém? Querida, eu fiz questão de ler a história inteira com você, para que você sentisse a emoção de cada versículo. Amém? Porque ele foi o Josafá, ele foi do inferno ao céu. Você concorda comigo? De repente chegam para ele e falam assim: cara, tem 3 exércitos gigantes vindo atrás de você. Se ele teve medo, significa que o exército que ele tinha, que era muito grande, não era suficiente, porque ele fala isso com Deus. Ele fala: gente, não tem condição de lutar. Eles são numerosos, são 3 exércitos. Eu tenho 1, por mais numeroso que seja, não vai dar conta. Amém? E aí, ele fica
completamente apavorado. Só que ele faz o quê? Ele tem uma decisão. Ele fala, ele decidiu. O que ele poderia ter feito? Fugido. Poderia ter se escondido, poderia ter ido embora, largado todo mundo lá para morrer. Mas ele decidiu. E, querido, a decisão de Josafá fez assim, ó. Ele foi do inferno ao céu, do dia para a noite, por conta de uma decisão. Amém? Esse é o poder de uma decisão assertiva na nossa vida. Ela pode tirar a gente do inferno e levar a gente para o céu. Amém? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto que a gente vê na vida de Josafá, que fez com que ele pudesse lidar com o medo de modo assertivo, é que ele decidiu buscar a ajuda do Senhor. Querido, ele não fugiu, ele não se acovardou no sentido de largar para os outros resolverem, ele assumiu a responsabilidade daquilo. Ele falou, não, sou eu que estou sentindo medo, então eu que vou resolver essa bagaça. Então é comigo o negócio. Ele olhava para ele olhava para o exército dele, ele olhava para as circunstâncias que estavam à volta dele, estava tudo errado, estava tudo contrário. Mas que ele decidiu e falou, Deus, eu decido buscar socorro. Chamou todo mundo, falou, vamos todo mundo junto aqui, a gente vai orar e Deus vai dar a resposta para a gente. Amém? Tinha alguma coisa que ele pudesse se apegar ali? Material, física, tinha alguma coisa? Não, ele só tinha o quê? Deus. Amém? Ele só tinha Deus. Ele teve grande medo. Não precisa abrir, eu só quero ler com vocês. Em Salmo 56:3 diz assim, mas eu, quando sentir medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Aleluia. Aleluia. O poder de uma decisão, querido. Sentir, a gente pode sentir qualquer coisa. Mas a nossa atitude, como a gente decide lidar com o nosso sentimento, pode mudar completamente o desfecho da história. Amém? E é algo que nasceu no coração de Josafá. É algo dele. Amém? E é algo que está em você também. Quando o negócio apertar, quando o medo chegar, quando a situação difícil chegar na sua casa, na sua família, que vai chegar, desculpa eu te dizer, o medo apertar, a ansiedade, a angústia, você fica até sem ar. Eu quando me vem em situação de medo, eu perco o ar, fico assim, aí depois eu volto para mim. Decida, querido, buscar a ajuda do Senhor. A primeira ação nossa, quando uma notícia chata, algo ruim acontece com a gente, algo está iminente de acontecer, a primeira decisão que a gente tem que ter é buscar o Senhor. Não correr para os nossos pais, não correr para quem a gente acha que pode nos ajudar financeiramente, não correr para emprestar dinheiro. Querido, nós decidimos e nos prostramos a Deus e dizemos, Pai, você consegue me ajudar, você vai me dar a direção, você vai me orientar, você vai falar para mim o que é para eu fazer. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois, do versículo 4 até o 10, ele começa a dizer quem Deus era. Só vou ler alguns aqui, só para ficar mais claro. Ele diz assim, Senhor Deus dos nossos pais, não é você que habita soberano no céu? Não é você que governa sobre todos os reinos, as nações da terra? Querido, isso que Josafá fez, ele começou a se lembrar. Ele não estava lembrando Deus, de quem Deus era. A gente não precisa lembrar para dizer para Deus quem Deus é. Deus não falou assim, é verdade, eu sou soberano mesmo. Ele sabe que ele é soberano, ele não se esquece disso. Querido, isso que Josafá fez foi para crescer fé dentro do coração dele. Por quê? Ele estava diante de uma situação, de uma notícia horrível, 3 exércitos vêm contra mim, ele precisava colocar algo que era superior. E aí ele começa a pregar para ele mesmo.
não é você. Ah, você faz isso, você é soberano. Você construiu todas as coisas. Você é soberano sobre a nossa vida. Você nos trouxe até aqui. Você é fiel a Abraão. Querido, ele foi se lembrando de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus era. É como se ele tivesse pego uma pedra e colocado em cima daquele problema que estava sobre ele. É como se ele tivesse pego algo superior, algo melhor, algo mais palpável, algo mais poderoso e colocado em cima. E falou assim, ó, isso daqui não é nada perto de você. Amém? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Lembra que eu falei para você que quando às vezes eu estou com uma situação de medo, me dá falta de ar? Querido, a hora que o fôlego volta, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, Pai, obrigada, porque segundo as suas riquezas em glória, cada uma das minhas necessidades serão supridas. Pai, obrigada. Pai, obrigada porque você está comigo. Obrigada, Senhor, porque você sempre me ouve. Obrigada, Pai, porque o teu Espírito habita dentro de mim. Não tem ninguém mais perto de mim do que o Espírito. Por mais perto que você possa estar de mim, o Espírito está mais. Deus está mais. Amém? Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem direção. O Senhor tem sabedoria para mim. Às vezes o seu coração vai estar contrito, triste, desanimado, mas, querido, isso é viver pela fé. Isso é você viver pela fé. É você não olhar para as circunstâncias, não olhar para os seus sentimentos, não olhar para as suas emoções e olhar só para o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que ele faz, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele constrói. Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Isso gera fé. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é decidir. Quem a gente recorre primeiro numa situação de medo, de angústia, de ansiedade? Quem que a gente recorre? A Deus. A gente decide se prostrar, a gente decide falar com Ele. Como? Vou me lembrando daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, como que Ele age. Amém? Vou gerando fé dentro do meu coração, porque daí eu coloco uma pedra sobre o problema. Amém? Eu coloco uma pedra sobre o problema. É como se o problema não existisse, fosse aniquilado naquela hora. Aleluia. No verso 12, lá no finalzinho, ele diz assim, ó, eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Querido, às vezes, circunstâncias na sua vida vão aparecer, já apareceu para mim que eu não sabia o que eu fazia. Não sabia se eu corria, se eu ficava, sabe aquele negócio de correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Você fica assim, ó. É como se uma onda muito grande estivesse vindo, você não consegue fazer nada, você vai ser encaixotado mesmo, não vai ter jeito, né? Mas eles falam assim, contudo, professores de português, eu não vou fazer isso com os professores de português presentes, tá? Para não expor. Mas essa conjunção que a gente usa aqui, contudo, ela é uma conjunção adversativa. Eu estudei. É uma conjunção adversativa. E uma conjunção adversativa, ela tem uma ideia do quê? De contraste. Como se a primeira frase fosse contrastasse com a próxima. Como se não tivesse a ver. Como se não combinasse. Não tivesse relação. Tem algum professor de português aqui para dizer que eu estou certa ou se eu estou errada? Graças a Deus! Você viu, gente? Se eu mentir para você, você não vai saber agora. Mas, querido, quando ele diz, eis que não sabemos o que fazer, contudo, ou seja, nada a ver, nossos olhos se voltam para ti. As pessoas podem olhar e falar assim, querido, seu problema você resolve assim, assim, assado. Falar, não, eu vou olhar para o meu Senhor. E é Ele que vai resolver para mim. É Ele que vai me dar a direção. É Ele que vai me mostrar o caminho. Contudo, os meus olhos vão olhar para o Senhor. Amém? Pode vir um monte de receitinha de bolo para você resolver a sua situação. Um monte de pitaco. Não estou dizendo que nenhum vai ser bom. Pode ser que algum seja. Mas, contudo, os seus olhos precisam olhar para o Senhor e dizer, a resposta vai vir dele. Se o que você está falando é consoante ao coração de Deus, ok, mas se não for, eu vou olhar para ele e eu vou ver o que ele está me falando. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No verso 15, está falando sobre a resposta de Deus, né? Quando Deus fala através do profeta. E aí Deus fala assim, ó: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Querido, quando a gente enfrenta os nossos medos, não é a gente que luta, tá? Você não vai na sua habilidade, você não vai naquilo que você sabe, você não vai na sua sabedoria, mas você vai com Deus. E você pode ter certeza que quando você decidiu enfrentar, a gente vê na história de Josafá que eles vão para o local da guerra. Eles se prepararam, colocou louvor lá na frente, né? Se prepararam bonitinho. Estavam lá, mas eles não precisaram guerrear. Amém? Você vai, bonitinho, com a sua melhor roupa, com o melhor batom, mas, querido, não é você. Amém? Desculpa dizer, não é na sua força, não é na sua habilidade, é na habilidade de Deus. Então, por isso, você pode ir sem medo. Olha que bênção. Você não precisa ter medo, porque não é com você que não é com você que Deus está contando. É você que está contando com Deus. Amém? Quando você tiver uma entrevista de emprego, quando você tiver que se preparar para uma apresentação, um concurso, não é você. A gente estuda, a gente se prepara, claro, mas, querido, não é você. Quando você decidiu confiar em Deus, entregou para Ele, falou: pai, ó, isso daqui pertence a você, não é você. Amém? É a habilidade do Senhor fazendo resplandecer sobre você. Queridos, quantas vezes eu estava nervosa para uma aula, para alguma coisa que eu tinha que fazer, falar, sei lá. E a hora que eu chegava, eu vomitava um monte de coisa. E a hora que eu tentava lembrar, não lembrava que eu tinha falado e dava tudo certo, funcionava. E eu falava: cara, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus agindo a meu favor. Graças a Deus eu fui curada da ansiedade. Hoje eu não tenho mais ansiedade. Aleluia. Não preciso mais. Aleluia. Querido, vamos falar mais um pouquinho do rei Josafá. Josafá, a gente falou que ele foi do inferno ao céu, né? Ele recebeu a notícia dos três exércitos, ficou tremendo de medo, decidiu buscar o Senhor, gerou fé dentro do coração dele, recebeu a palavra do profeta. Esse homem dormiu e esse homem acordou. E olha como esse homem acordou. Crede, olha o que ele fala para toda Judá. Crede sem sombras de dúvidas no Senhor vosso Deus, que estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Parece que aquele Josafá amedrontado, com aquele Josafá que recebeu a notícia, não parece. Querido, ele se apegou à palavra de uma tal maneira, de um tal jeito, que mudou quase que a personalidade de Josafá. Josafá era outro homem, porque ele apegou. Ele falou: não, vai ser assim. Deus disse que vai ser assim, vai ser assim. Amém? Querido, se apegue à palavra, se apegue a um versículo, se apegue a algo que alguém falou para você um dia. Se apegue. Eles não tinham vencido nada, não tinha acontecido nada, estava tudo igual. A ameaça estava iminente, estava tudo igual que estava antes. Mas, querido, ele se apegou a uma palavra. Eu não sei a situação que você tem passado, eu não sei qual o problema que tem chego até a sua casa, mas eu tenho certeza que tem uma palavra para você se apegar. Algo para você agarrar e dizer: eu vou junto com essa palavra e eu vou acordar, igual Josafá acordou. Estou segura, estou protegida nessa palavra. Amém? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. No verso 22, a gente falou que ele colocou os levitas na frente, né? Ele diz assim, ó: quando começaram a cantar e dar louvores, quando o Senhor provocou emboscadas. Querido, existe um poder tão grandioso no louvor. Nós cantamos aqui, né?
tão bom. Não vou cantar, senão vocês vão embora. Vou ficar bem na minha. Nós cantamos aqui, né? Tão bom, tão bom. Né? E, querido, isso destrava coisas na nossa vida. Isso destrava coisas dentro de nós. Na sua casa, ao invés de você ficar escutando o diabo te amedrontando, te insultando, porque talvez não vai vir ninguém falar para você, vem vindo 3 exércitos contra você. Às vezes é o próprio diabo lançando um monte de pensamento besta na sua cabeça, que não vai dar certo, que você não vale nada, que você não serve para nada. Eu sei como é, porque na minha cabeça também vem. Eu tô doida? Com você também é assim? Graças a Deus. É assim mesmo? Então tá bom. Não é? Fica aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui. Às vezes não é um mensageiro, né? É um mensageiro do inferno que vem aqui, ó, falar na nossa orelha. Não é? Mas teve uma vez que o diabo falou tanto na minha orelha que eu falei, escuta aqui. Escuta aqui. Ele falava pra mim que eu não ia poder ser mãe. E aí escuta aqui. Falei, eu vou ter quantos filhos o Senhor me der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter quantos filhos o Senhor me dá? E cada um deles vai pisar a sua cabeça. Falei, então, eu acho melhor você ficar bem quietinho. Querido, quando o diabo começar a falar muito, não vem de Deus. Pensamento que te joga para baixo, pensamento que coloca você contra as pessoas. Fala, tá vendo? Não te chamou. Tá vendo? Querido, é do diabo isso aí. Descarta. Fala, cala a boca. Fala aqui. Amém. Descarta. Se apega à palavra. Fala, pai, eu falava assim, o Senhor me fez fértil. Eu tenho uma declaração de fé que diz assim, ó, cada célula do meu corpo funciona com perfeição. Todos os sistemas do meu corpo funcionam com total poder. Tudo em mim funciona bem. Se tem uma pessoa fértil nesse mundo, sou eu. Amém? Esfrega na cara do diabo. Ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. Ele mente desde o princípio e continua mentindo até agora. Amém? Não deixa ele fazer arruaça na sua mente. Não se posiciona. Não deixa ele botar medo no seu coração. A hora que ele começa a falar, manda ele calar a boca. Amém? Fala aquilo que a palavra diz sobre você. Ellen, mas eu não sei muitas coisas. Pega a Bíblia, vai folheando. O que você lê, vai falando. Amém? Vai declarando, fala em voz alta. Aponta o dedo, igual eu fiz também, para a direção que você quiser. Amém? Querido, você é filho de Deus. Quando você nasceu de novo, o próprio Deus veio habitar dentro de você. Características dele, aquilo que era dele, o DNA dele, está dentro de você. Você é feito para funcionar. Você é feito para dar certo. Se o diabo está falando algo para você que te desanima, que te joga para baixo, que faz você ficar triste, que faz você chorar, manda ele calar a boca. Não pega para você, não pega para você, é igual ofensa, sabe? Quando alguém vem xingar você de feia. Sabe aquele negócio? Me chama de feia agora, me chama de feia agora. Quando ele chamar você de feia, de alguma coisa, se arruma bem bonito e fala, me chama de feia agora. Me chama. Querido, dentro de você existe tanto poder. Dentro de você existe tanta coisa. Tanta habilidade. Não deixa o diabo te diminuir. Deus te fez grande. Querido, Jesus desceu do céu para morrer por você, para te dar uma vida e uma vida abundante. Uma vida de medo não é uma vida abundante. Descarta isso, joga fora, decida. Amém? Decida evocar o nome do Senhor e dizer, Pai,
A tua palavra diz isso, diz isso, diz isso, diz isso. E eu creio. Eu não tenho medo. Aleluia. Tem um versículo, só a última coisa que eu vou falar, juro. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe receio, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Querido, se você está sentindo no medo, não quer dizer que você não sabe sobre o amor, não. Quer dizer que você não compreendeu o tamanho, a largura, a espessura, a intensidade do amor por você. Amém? Quando eu tô eu ia falar louca, mas não posso falar isso aqui, né? Quando eu tô muito assim, às vezes ansiosa com alguma coisa, eu falo: Pai, obrigada, porque eu estou segura no seu amor. Pai, obrigada, porque o seu amor, ele me cerca. O seu amor, ele tá do meu lado. O seu amor tá comigo, eu não preciso temer, porque aonde eu estou, o teu amor tá ali, comigo, me dando toda a estrutura que eu preciso para vencer qualquer coisa. Agora, se você deixar o diabo falar na sua cabeça, ele vai falar tanto na sua cabeça, mas tanto na sua cabeça, que daqui a pouco você está depressivo. Daqui a pouco ele vai te jogar dentro de um hospício. Amém? Não deixa. Veio o pensamento, querido, na hora. Não espera aquilo fermentar na tua mente, não. É na hora. Manda embora. Fala: Pai, obrigada. Não sei como você vai pagar essa conta. Pai, obrigada. Porque segundo a sua riqueza, em glória, cada uma das minhas necessidades vão ser supridas. Veio o pensamento: Pai, eu acho que eu tenho alguma coisa de errado. É só comigo, gente? Tô sentindo uma dor. Nossa, o pessoal falou lá que essa dor... É só comigo? É com vocês também? Pai, obrigada, porque cada célula do meu corpo funciona bem. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Querido, vamos levantar, vamos celebrar o Senhor. Querido, celebre a vida de Deus que habita em você, a bondade dele, o amor dele que cerca você em todo instante. Aleluia, receba. Eu declaro corações contritos, recebendo do refrigério do Senhor. Refrigério, paz, paz, paz atingindo os corações. Paz, paz, paz. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego eu cantarei da bondade de Deus.
Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Este é o encontro. Nós confiamos em Ti, Deus. Em todo o tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Nós cantamos, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Querido, com seus olhos ainda fechados, eu queria saber se existe alguém que nunca fez uma oração recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador aqui nessa noite. Tem alguém que nunca fez uma oração, nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer hoje um marco na sua vida, um divisor de águas? Tem alguém aqui nessa situação?